A gente já vai chamar aqui o nosso convidado de hoje, nosso amigo Josué. A gente já fica grato, já está aqui compartilhando a tela com a gente. Primeiramente, Josué, a gente quer agradecer a sua participação nesse programa Bate-Papo Litoral, que aos sábados a gente vem contribuir aqui com os nossos ouvintes, web ouvintes, lá da nossa Princesa do Litoral, Maracajaú. Mas antes de Josué trazer o seu bom dia inicial, queremos aqui agradecer em nome da diretoria do Sistema Litoral de Comunicação a sua participação, aonde eu tenho certeza que será de suma importância a sua participação em contribuição tamanha. E a você, ouvinte da Litoral FM, a nossa maior razão em poder contribuir com a programação da mesma, levando a informação com credibilidade e um sucesso total. E agradecer a participação do nosso convidado, Josué Joaquim da Silva, graduado em Pedagogia, licenciado em Geografia, especialista em Gestão Educacional, especialista em Educação Ambiental e Geografia do Semiárido, mestre em Ciências da Educação, atua como coordenador pedagógico na Rede Municipal de Ensino de Ceará-Mirim e como apoio pedagógico na Rede Estadual do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje, trazendo um tema que vai ser abordado, a questão da interdisciplinaridade na educação básica. Josué Joaquim, quero aqui, antes de mais nada, agradecer a sua participação e o seu bom dia inicial aos nossos queridos web ouvintes. Olá, Irã Júnior, bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, né, através da 87 FM, programa Bate-Papo, FM Litoral do Maracajaú, que nos acompanha através do rádio e através das redes sociais. Né? Para mim, Irã, é uma satisfação estar aqui com você, nesse espaço, né, nesse programa de grande audiência, e trazendo um tema importantíssimo que é a questão da educação. Né? Parabéns a você, Irã, que abre esse espaço. Eu acho que a educação ela precisa ser cada vez mais fomentada e estar nesses espaços realmente de publicidade, né? Nesse espaço onde a interação social acontece. Então, parabéns a você por trazer, por abrir esse espaço para a educação, você que ao longo de sua vida, né, tem tido uma atuação bastante diversa e muito próxima, atuando sempre com o pé ou dentro ou perto da educação. Então, isso agrega muito valor ao seu programa, viu? Muito obrigado pelo espaço. A gente é que agradece, viu, José? Mas antes de mais nada, a gente vai trazer aqui o bom dia dos nossos iniciais web ouvintes. Carlos Alberto está dizendo bom dia a todos, valeu, Carlos. E não sei se você conhece essa, Josué, Sara Regina está dando bom Sara dia. Regina. Nosso amigo Jailson Torres, bom dia, Jailson, um abraço para Jailson. Sami, essa daqui tem um carinho especial por ela. Sami Pereira, Sami, um abraço para você, bom dia. Bete Campos, esposa do nosso amigo Pedro Torres, Pedrinho, que é conhecido carinhosamente por todos aqui em Ceará-Mirim. Um abraço, Bete, bom dia. A nossa querida amiga Fátima Baracho, querida Fátima Baracho, bom dia, minha amiga Fátima Baracho. Bete Campos diz o seguinte: Josué Joaquim, grande educador da rede municipal, humildade e competência é o que ele inspira em todos os espaços que ocupa. Olha aí, já começou os elogios, viu? Eita, obrigado, Bete. Muito bom ouvir, viu? Muito obrigado mesmo. Verdade. Josué, antes de mais nada, eu vou ficar aqui me deleitando, né, nessa questão do tema, da questão da interdisciplinaridade, na questão da educação básica, onde a gente vê no momento, principalmente na pandemia, mas eu fiquei muito feliz, principalmente pelo texto que é publicado. Eu já quero aqui, já deixar aqui a todos os nossos queridos web ouvintes, a gente vai deixar também nos comentários, que é um blog onde Josué traz aí vários temas de grande importância no segmento da educação, que é Questões da Educação com Josué Joaquim.blogspot.com. Mas, Josué, como é que você observa, principalmente, trazendo à tona a questão da interdisciplinaridade da educação básica num contexto tanto histórico como também na real conjuntura nesse momento da pandemia do Covid-19? Então, Ian, a ideia de trazer alguns temas através do nosso blog, né? Na verdade, o nosso blog ele é bem novinho, tá um bebezinho ainda. Acabamos de criar.
E, na verdade, é tirar alguns temas da gaveta, né? A gente, ao longo da vida, ao longo da nossa formação, a gente vai acumulando alguns textos, algumas pesquisas, algumas leituras, e isso, às vezes, fica nas gavetas, nas pastas dos computadores, e, por que não, trazer, publicitar isso aí, né? Fomentar também o que você escreveu, para que, de repente, isso possa estar inspirando também mais pessoas. Né? Então, a gente trouxe a questão da interdisciplinaridade porque é um tema bastante vasto, um tema bastante amplo. A gente vai discutir aqui um pouquinho, mas a gente sabe da imensidão e a amplitude que esse tema tem, né? E a gente sabe que quando a gente olha para a história, o contexto histórico da educação, a gente vai ter a interdisciplinaridade um pouco mais recente, né? Observando a história da educação no Brasil, que surge aí em 1549, né? E só a partir da década de 70 aqui no Brasil é que a gente começa a discutir sobre interdisciplinaridade. Mas do ponto de onde nós estamos hoje, olhando para trás, a gente sabe que a interdisciplinaridade não é tão recente assim. Já é um tema que a gente discute nas formações dos professores, nas formações, nos bancos da academia, nos bancos da universidade, né? Há pelo menos 50, 40 anos aí. Então, tem a sua relevância no espaço educacional. É interessante a gente insistir nessa prática e cada vez mais fomentá-la no chão da escola. Então, aqui no Brasil, ela surge em 70, motivada por um movimento que começou lá na Itália e na França, né? E inicialmente aqui no Brasil foi tentado colocar assim de cima para baixo, né? Juntando algumas disciplinas, como, por exemplo, ciência e matemática, geografia e história, né? Eu fiz os anos iniciais do ensino fundamental, a antiga de primeira, quarta série, na década de 90, e a gente tinha disciplina de estudos sociais, que era a junção de geografia com história, né? E foi justamente um desdobramento disso aí. Então, a interdisciplinaridade, ela não é só isso, não é só juntar disciplinas, né? Ela vai muito para além disso aí, e ao longo da década de 70 para cá, a gente vem amadurecendo isso, amadurecendo alguns estudos, algumas leituras, e a gente tem 3 momentos importantíssimos aqui no Brasil no que diz respeito à interdisciplinaridade. A gente tem a década de 70 com essa busca pela inserção, né? Como já falei. A gente tem a década de 80, onde um grupo de educadores foi buscar entender, estudar mais um pouco sobre os fundamentos da interdisciplinaridade. Inclusive, a gente tem a Ivani Fazenda envolvida nesse processo, né? E na década de 90, ela é caracterizada pela busca de institucionalizar algumas teorias, né? E fomentar as pesquisas e as práticas pedagógicas no campo da interdisciplinaridade, na busca de fortalecer essa prática pedagógica, na busca de fortalecer a interdisciplinaridade e verdadeiramente validar como uma ciência, como uma teoria da educação, né, do contexto educacional. Então, a gente tem 3 momentos importantes no contexto histórico da educação para poder a gente chegar ao que nós temos hoje de discussão e de compreensão sobre interdisciplinaridade. E no seu texto, onde você traz essa questão, trazendo essas 3 referências de data na década de 70, 80 e 90, a gente pode aprofundar que houve um segmento, principalmente para a educação, que na década de 70 houve uma busca, né, na organização, já na década de 80, houve essa questão do caminho para este fortalecimento da interdisciplinaridade, e na década de 90 podemos observar as compreensões teóricas. Mas, Josué, essa questão da interdisciplinaridade, neste momento, onde já vem há muito tempo, né, sendo discutida, a LDB, essa questão onde a gente poderia trazer aqui, houve sim um desenvolvimento, um acompanhamento, tanto no quesito da educação básica, como no momento atual, a gente observa uma evolução? Sim, sem dúvida, Jean.
É importante a gente compreender ainda lá atrás que pós Segunda Guerra Mundial, o mundo ele passou por mudanças significativas, né? Aqui no Brasil também a gente tem, inclusive, a presença de Paulo Freire, fomentando a perspectiva, as campanhas de educação de jovens e adultos, porque a gente chega em 1900, Irã, com a nossa população, com pelo menos 70% dos nossos adultos sem saber ler e escrever, e há uma urgência ali, né? Então, a gente tem o processo de industrialização do Brasil muito mais forte, chegando, a evolução da ciência, e nesse contexto também a educação ela vem sendo discutida, né? Ela vem ganhando mais perspectiva, né? Então, a gente tem, por exemplo, o Freire, que ele não vai falar sobre interdisciplinaridade naquele momento, mas ele vai dizer que para alfabetizar, para resolver esse problema, né, esse gargalo da educação, é preciso que se observe o contexto, que se traga a educação, a formação, a alfabetização para a realidade do aluno. Então, de lá para cá, a gente vem com esse olhar muito mais maduro para essa questão da interdisciplinaridade, né? De trabalhar a prática mais integrada, mais contextualizada. Olhando para a LDB, a gente tem o artigo 2º, inclusive a gente cita isso no blog, onde diz que a educação tem como finalidade, principal finalidade, o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para a cidadania e preparação para o trabalho, formação para a cidadania e preparação para o trabalho. Então, com isso, a gente elimina a ideia da educação tecnicista, né, que é baseada na repetição, nos manuais, em formar unicamente para o trabalho, que foi muito forte isso lá na década de 40, né, que sobrevive mais ou menos até 70, até 80 por aí, até surgir a tendência pedagógica crítico-social dos conteúdos, que vem embalada pelos processos de redemocratização do Brasil, né? Então, a gente tem aí a LDB justamente fortalecendo essa discussão, né, que esse artigo 2º ele é, por exemplo, fundamental, porque justamente esse é o papel da educação. E a escola ela precisa dar conta disso, né? A gente tem um documento legal lá em cima, mas para isso acontecer, é preciso que a escola esteja verdadeiramente envolvida, que o seu projeto político-pedagógico ele faça ponte com esse desenvolvimento do educando, com essa preparação para a cidadania e essa formação para o trabalho. Que o planejamento pedagógico do professor também faça esse caminho, que ele faça conexão com o projeto político-pedagógico da escola e com a lei de diretrizes e bases da educação, da lei de diretrizes e bases da educação. Então, a gente tem a LDB aí, como na década de 90, como um divisor de águas, né? Ela divide a educação básica em 2 níveis, né? Ou melhor, a educação brasileira em 2 níveis, em educação básica e educação superior. Ela traz as etapas de ensino, né? Que é a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, né? É importante a gente separar o que é etapa de ensino, o que é modalidade de ensino, né? Que a modalidade de ensino é a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação à distância, a educação profissional. E ela faz toda essa arrumação, podemos dizer assim, na educação brasileira, que a Constituição não dá conta disso, até porque ela só diz o seguinte, que a educação deve ser organizada na forma da lei. E qual é a lei? É a LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a 9394/96. Então, ela vem justamente fortalecendo essa discussão que os teóricos do processo de redemocratização que surgiram ali na pedagogia crítico-social de conteúdo já tinham dito, que o movimento interdisciplinar já vinha fomentando, já vinha discutido, e a LDB vem justamente fortalecer, né, de acordo com o nosso ponto de vista, fortalecer essa discussão que a gente vem fazendo desde pós o tecnicismo, a partir da década de 80 aí, podemos dizer isso. Você falou no divisor de águas, a gente pode até observar aqui na questão da BNCC de 2017, né, onde o trabalho interdisciplinar na formação do aluno ganhou ainda mais destaque, onde diz também lá no seu texto
essa questão do fortalecimento, né, na formação do aluno. Você também compreende nesse sentido que houve também esse destaque para o aluno nessa contribuição de uma nova formação? Na verdade, Irã e amigos ouvintes, a BNCC eu considero que é um dos documentos mais democráticos já escritos no Brasil, né? Porque a gente criticou muito os PCNs porque foi feito dentro de uma sala fechada lá no Ministério da Educação, né? E aí depois vem as diretrizes, e a BNCC ela vem justamente nessa linha das diretrizes curriculares, e ela possui uma coluna vertebral, que são conteúdos que necessariamente precisam ser trabalhados no chão da escola, né? Conteúdos que vão ser cobrados nas avaliações externas, como Prova Brasil, Enem, entre outros, né? Vestibulares, entre outros. Então, é a coluna vertebral que não pode deixar de ter, é os 60% que ela diz que o aluno precisa ver aquelas habilidades, né? E aí a gente tem essa abertura para consulta pública, para contribuição, e ainda tem a abertura para que os estados, os sistemas de ensino, seja os estados, os municípios ou as redes privadas, possam organizar os seus currículos com 40% de autonomia, observando essa coluna vertebral dela, que são os objetos do conhecimento que precisa ser trabalhado, que precisa ter no currículo, né? Então, a BNCC ela não é um currículo, é importante dizer isso, ela é um orientador para a construção dos currículos dos sistemas de ensino, seja ele estadual, municipal ou privado, né? Então, a gente vem desde esse processo de constituição da LDB, né, de 96, a gente vem de lá para cá buscando alinhar um documento que verdadeiramente atenda essas necessidades da nossa educação brasileira, né? A BNCC, claro, ainda há muitas lacunas, é um documento que ainda precisa ser melhorado, mas ele faz justamente essa ponte com o que o artigo 2º da LDB disse, né? Que é o preparo para o desenvolvimento do educando, preparo para a cidadania e preparação para o trabalho, né? Então, ela vem buscando ela vem fomentando uma educação integral. Ela traz 10 competências em sua dimensão total, né? Ela fomenta 10 competências, e ela diz que a formação ela precisa ser no processo de formação, no processo de educação, é preciso que se entenda que nós estamos lidando com um sujeito integral, que o aluno ele não é só o intelectual, né? Que a pessoa não é só um sujeito físico, mas que ele é intelecto, que ele é físico e que ele é emocional e que ele é cultura também, né? Então, é um conjunto de coisas que constitui a nossa vida, né? Que a gente lida no dia a dia, e que a gente precisa considerar isso em nossa prática pedagógica. E é aí também, Irã, que a interdisciplinaridade se fortalece, né? Porque ela não vem dizer que o ensino também precisa ser interdisciplinar, não usa essas palavras, né? Mas ela vem justamente fomentar essa formação do sujeito integral, onde a gente entende que só um ensino na perspectiva interdisciplinar é que vai dar conta disso. Tem mais essa questão, né, principalmente da valorização da formação do aluno durante este período, porque esse contato mais com a realidade, você foi muito feliz na questão que lá o Ministério da Educação observou alguns fatores e foi dentro de uma sala, não sabendo muito do que é mesmo a realidade. Mas eu gostaria de saber de você aqui, Josué, nesse momento, para os nossos ouvintes, web ouvintes aqui, para que a gente possa deixar para eles aqui dizer a importância de se trabalhar a interdisciplinaridade neste momento, seja no momento de pandemia ou no momento pós-pandemia. Qual seria essa importância de se trabalhar, mesmo onde você já trouxe aí vários fatores que é de suma importância esse momento para a educação básica no nosso país? Ok. Irã, nós precisamos primeiramente separar o que é inter, né, o que é multi, o que é transdisciplinaridade. Então, a gente traz isso no nosso texto, né,
E a interdisciplinaridade, ela é a prática onde existe a interação entre duas ou mais disciplinas, né? Então, as disciplinas, elas não precisam se juntar, como fizeram com os estudos sociais, digamos assim, né? Cada um pode ficar no seu lugar, porém elas precisam dialogar, elas precisam interagir, elas precisam de integração, né? Multidisciplinaridade, que a gente às vezes acha que é algo mais robusto, mas é justamente essa separação. E já existe uma discussão sobre transdisciplinaridade, que é a prática pedagógica onde já se elimina as disciplinas e se trabalha a partir de temas geradores e temas que são importantes para a formação social, como sustentabilidade, meio ambiente, cultura, entre outros, né? Então, isso aí é um passo que, quem sabe, um dia a gente consegue chegar lá, né? Mas a interdisciplinaridade, ela vem justamente fazer, como voltando para a sua questão, ela é importante porque ela vem justamente fomentar o que a gente vive no nosso dia a dia, né? A gente não vive em gavetas separadas, né? A gente vai ao supermercado, a gente precisa entender de grama, a gente precisa entender de preço, a gente precisa entender de quantidade. Então, o nosso dia a dia ele é integral, ele é interdisciplinar, né? Para a gente dirigir, a gente precisa não precisa apenas de habilidade com a direção, né? Com o conduzir o carro, mas a gente precisa entender um pouco de legislação de trânsito para não sair matando as pessoas, né? A gente precisa entender de espaço, de distância. Então, o nosso dia a dia, ele é um dia a dia interdisciplinar. E por que a escola tem que separar isso? Né? Por que a escola precisa trabalhar de forma separada? Então, a gente traz no texto que a interdisciplinaridade pode ser feita a partir de 2 ou 3 professores, mas um único professor ele pode fazer sozinho, né? Então, é essa abertura para a gente trazer temas que vai agregar valor na nossa disciplina, de outras disciplinas, para a gente trazer atividades onde a gente possa observar, onde o aluno possa observar que isso aqui ele também vê lá em português, que isso aqui está lá em história, mas ele também vê em matemática, né? Esse assunto, essa discussão ou essa organização dessa atividade, que necessariamente não precisa exatamente ser separado, né? Então, a gente precisa, enquanto professor, fazer esse esforço para cada vez mais fortalecer essa prática interdisciplinar, seja sozinha ou seja através de projeto, juntamente com outros professores. A gente vai dar uma passada aqui. Sami diz o seguinte: recíproco nosso carinho, valeu, Sami, um abraço. Ela ainda diz o seguinte: Sami, Josué é um ícone da educação. A gente deixou aqui, tá certo, o blog, né? Onde você vai lá, questões da educação, com o Josué Joaquim.blogspot.com. Você acessa, tá certo, o blog FI e vejam ótimos textos sobre a educação. Fátima Baracho dando as palminhas. Nossa amiga Samir Volta diz o seguinte: muito relevante essa linha de tempo em relação à interdisciplinaridade. Foi o que você tinha falado sobre a questão da década de 70, 80 e 90. Dionaldo Coelho diz o seguinte: professor Josué, um gigante da educação. Concordo. Leonardo, um abraço, um amigo de Espírito Santo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, tá? Isso. Sami Pereira volta e diz o seguinte: isso mesmo, essa definição de currículo é muito importante para ser esclarecida. Isabel Maria Pereira diz o seguinte: bom dia. Nosso querido amigo Jailson Torres diz perfeita explanação. Abraço, Jailson. Obrigado, Jailson. Sami volta e diz: é o caráter funcional da interdisciplinaridade, Josué. Perfeito. Isabel Maria Pereira volta e dá umas palminhas, tá certo? Mas são 9 horas e 40 minutos. Josué, eu gostaria, né, dentro do seu texto, você foi muito feliz num comparativo onde você traz uma disciplina, onde eu vou até citar aqui, a questão, né, do professor da disciplina de geografia, com o conteúdo, abre aspas, formação do território brasileiro, onde ele poderá trabalhar um poema ou uma poesia que contemple um fato histórico da época, como, por exemplo,
a chegada dos portugueses ao Brasil. Então, uma dessas visões, onde você deixa lá no seu texto, é esta opção do professor levar o conhecimento de uma disciplina, mudando o conceito, aonde já vinha sido feito anteriormente. Como é que você observa ainda mais esse contato e essa nova visão da educação para esse momento pós-pandemia? Como é que vai vir agora? Você citou o exemplo da disciplina de geografia. Como é que está sendo? Você tem outros exemplos que é onde a gente possa saber? Sim, ó, geografia, esse exemplo aí é interessante, porque lá no 7º ano, por exemplo, é muito forte a questão da formação territorial do Brasil, né? E muitas vezes o professor de geografia, ele se limita naquilo ali, traz um texto informativo, trabalha o seu conteúdo e esquece alguns aspectos históricos, por exemplo, da época, né? Que aí ele já vai fazer a ponte com a disciplina de história, que também está lá dando conta disso, nesse mesmo nível de ensino. E por que não trabalhar, como a gente cita aí, por que não trabalhar com a atividade, com a poesia, com o poema, algo que é lá da língua portuguesa, para trazer uma atividade fomentando o conteúdo de geografia com o conteúdo de história, né? Então, aí você já tem o envolvimento de 3 áreas diferentes, né? Sem sair de dentro da geografia, né? Então, a gente também pode observar a disciplina de ciências, né? Que é muito focada na questão ambiental, mas por que não trabalhar os aspectos históricos, os impactos ambiental ao longo de determinado período, em determinado contexto, em determinada cidade, né? Quais foram os principais impactos ambientais, pensar numa atividade onde a gente possa trazer isso de uma forma mais lúdica, mais dinâmica, observando esses impactos ambientais ao longo de determinado período, aí a gente já está fazendo uma união entre ciências e história, ciências e língua portuguesa com história. E assim é uma forma de a gente ir potencializando, a gente ir fomentando a prática interdisciplinar, né? A prática interdisciplinar não é tarefa fácil, ela é mais trabalhosa, digamos assim, né? Ela exige planejamento, porém, ela tem um resultado muito mais significativo no processo de ensino e aprendizagem, né? No caráter nessa relação professor-aluno e os resultados para que o aluno não apenas ele aprenda a ler, escrever e contar, né? Ou que fique limitado apenas àquele conteúdo de determinada área, mas que ele consiga, ao longo de sua formação, ele consiga perceber essa integração entre as diversas disciplinas e fortalecer ainda mais a sua aprendizagem e o seu olhar em relação a esse dia a dia, né, que nos acompanha, que a gente vive. Tá certo? Então, são exemplos e N exemplos onde o professor pode estar experimentando, fortalecendo isso e buscando, na sua prática, ver o que melhor se encaixa lá no chão da sua sala de aula, né? E na pandemia, Irã, a gente teve que se reinventar, isso é uma palavra muito comum já hoje, né? E a gente percebeu que quem trabalhou de forma mais interdisciplinar, o trabalho foi mais facilitado, né? A gente percebe essa prática muito comum nos professores de anos iniciais, né? Onde eles precisam dar conta de pelo menos 5 disciplinas, né? E aí ele precisou, sei lá, através de um grupo de WhatsApp, ou melhor, ainda está acontecendo isso, né? Através de um grupo de WhatsApp, através de atividades impressas. Então, ele precisou usar a criatividade para unificar tudo isso em um planejamento só, digamos assim. Então, esse olhar para a prática interdisciplinar na pandemia, ele se tornou mais robusto, e a gente percebeu isso lá no chão da escola, na escola onde eu trabalho, eu percebi isso, onde que os professores, as professoras se esforçaram, né, bastante para fazer esse caminho aonde eles tornaram o planejamento muito mais unificado, né? Seja através de um vídeo, seja através de um envio de atividade, aquela prática que, de repente, um ou outro ficasse no quadradinho, hoje, segunda-feira, eu vou trabalhar a língua portuguesa. Pronto, eu fecho o conteúdo da língua portuguesa e sexta-feira eu vou trabalhar geografia.
fecha o conteúdo de geografia. Então, na pandemia, com esse movimento de ter que enviar atividade, enviar vídeos, enviar ou entregar atividades impressas, dentro de um único conteúdo, eles foram puxando diferentes atividades de diferentes disciplinas, tanto para diminuir o volume, como para facilitar a sua prática. Então, lá, nesse momento, os professores eles foram ampliando ainda mais o olhar para a prática interdisciplinar, e eu tenho certeza que isso vai se tornar muito mais comum quando voltarmos agora no híbrido e, se Deus quiser, no presencial. E você, professor, você, coordenador pedagógico, você da área da educação, tudo que Josué falou, eu vou até deixar aqui das várias perspectivas que você deixou no seu texto, Josué. Eu vou dizer todas são importantes, mas eu vi aqui que, olha, a interdisciplinaridade não necessita de grandes projetos. É possível praticá-la, deixa eu ver aqui, é possível praticá-la entre dois professores ou até mesmo sozinho. Não é isso, Josué? Isso, perfeitamente. Então, nessa perspectiva que a gente está trazendo aqui, onde o próprio professor ele pode fazer conexões com disciplinas diferentes, né? Tanto trazendo uma atividade de uma atividade de outra, ou o próprio conteúdo, de forma que vai agregar valor àquele conteúdo que você está trabalhando, né? Que hoje a BNCC chama de objetos de aprendizagem, né? Mas, então, de áreas diferentes, aonde vai fortalecer lá na sua área, né, na sua disciplina, essa prática interdisciplinar, ou melhor, o conteúdo, o assunto que ele está desenvolvendo. Então, é justamente isso, não precisa de grandes projetos, agora também existe grandes projetos interdisciplinares que são interessantes, quando há um projeto interdisciplinar, há essa integração de mais de um professor ou de todos os professores da escola, onde eles trabalham com um tema único, né? Com o tema central, e aí nas suas disciplinas eles vão dando conta de fazer essa prática interdisciplinar sobre determinada situação, problema na escola. Também é uma prática muito interessante, muito importante. Mas se necessariamente a gente não tenha um projeto interdisciplinar, dá para a gente fazer isso lá no dia a dia, no chão da nossa sala de aula, trazendo essas diversas perspectivas, essas diversas estratégias pedagógicas com temas de diferentes áreas para fortalecer a nossa prática. São 9h48. A gente vai dar uma passadinha aqui, ó. Juvanete Mendes está dando as palminhas para Josué. Já temos aqui um questionamento, Josué, para você. Bete Campos diz o seguinte: Josué Joaquim, na sua opinião, qual o caminho para a gente superar uma metodologia de ensino onde os componentes curriculares são trabalhados em suas gavetas, como você também falou? Beto Campos, uma parceira aí, né, da Coordenação Pedagógica de Ceará Mirim, pessoa também muito centrada e que tem muito compromisso com a educação. É o seguinte, Beth, é nessa linha que a gente já trouxe, de que verdadeiramente a gente precisa insistir nisso, né? Insistir na prática interdisciplinar, onde a gente não se feche na nossa área, que a gente tenha humildade, né, de trazer outras perspectivas, outras temáticas, outras perspectivas, outras práticas pedagógicas de áreas diferentes ou de outras disciplinas, né? Então, isso é muito particular do próprio professor, né? A gente, enquanto coordenação pedagógica, por exemplo, a gente pode trazer esse fomento, a gente pode trazer essa ideia, trazer essa dica, mas se o professor não fizer, ele não estiver sensível para fazer essa prática interdisciplinar lá no chão da sala de aula dele, isso não acontece, né? Então, é justamente ampliar esse olhar e observar em que outras áreas a gente pode estar trazendo temas ou até mesmo atividades que vêm fortalecer a minha área, né? Então, isso é muito proveitoso para o processo de ensino-aprendizagem.
Então, é sair verdadeiramente da minha caixinha, da minha gaveta, do meu espaço, da minha área, e buscar também fazer essa interligação com áreas diferentes, seja áreas afins ou seja áreas distantes, mas para ser interdisciplinar precisa verdadeiramente desse movimento, né? Então, a prática pedagógica interdisciplinar, ela precisa eliminar a arrogância, né? Podemos até dizer assim, precisa eliminar a arrogância. Não tem espaço para arrogância, né? É preciso que se tenha essa humildade, esse olhar muito mais humilde para que a gente tenha essa abertura para trazer questões de áreas diferentes da minha disciplina, né? A gente, mais uma vez eu trago que o pedagogo, muitas vezes, tem mais facilidade de fazer isso porque ele precisa dar conta de vários temas, mas isso é muito possível lá nos anos finais do ensino fundamental, isso também é muito possível no ensino médio. Nosso amigo, olha, passando aqui, Emílio Silva diz o seguinte: profissional que sabe o que fala, porque fala e consciente do que fala. Eita, Emílio, um dos primeiros gestores que me recebeu lá em Ceará-Mirim, fizemos uma parceria muito bacana. Muito obrigado, viu, Emílio, pelo comentário e nos acompanhar. Ouvir esse cara falar é tomar um banho de sabedoria. Que é isso, Emílio, aí já exagerou, viu, Irã? Emílio é uma pessoa fantástica, não só como profissional, mas como ser humano fantástico. Um abraço, Emílio, para você e para toda a sua família, onde nós temos um carinho tremendo por você e por sua família. Um abraço, professor Emílio. Nossa amiga Sami volta e diz o seguinte: os ciclos de aprendizagens fortalecem bem a questão da interdisciplinaridade. Correto, Sami? Sami foi uma grande parceira em 2019 de formação de professor, viu, lá em Ceará-Mirim. Foi uma pessoa que nos ajudou muito. Muito obrigado, viu, Sami? Sara Regina diz o seguinte: parabéns, Josué, sempre compartilhando conhecimentos de maneira muito esclarecedora. Maria Dalva Silva, acredito que para a realização de um trabalho dessa natureza, a escola deve ter um PPP voltado para essas questões. Olha, eu vou deixar aqui abrir um parênteses para Maria Dalva sobre essa questão do PPP, porque isso a comunidade escolar é que tem que também se empenhar bastante para a elaboração do PPP. E futuramente a gente pode até discutir a questão da produção do PPP, de como ter uma visão ainda mais sobre essa questão dessa proposta, tá certo? Da outro programa, Irã. Isso. Jornalista Irã Costa, meu pai, diz o seguinte: bom dia a todos, programa de ajuda e colaboração à discussão pedagógica, escola aberta e participativa. Sim. Obrigado, jornalista Irã. Miriam Moraes, bom dia, Miriam Moraes, um abraço para você, Miriam. Ela ainda diz o seguinte, Miriam: grande Josué, profissional, muito competente e humano. Amiga Miriam. Isso. Obrigado, Miriam. Né? O já disseram a Miriam, a cara da nossa amiga Miriam Moraes. Bete Campos volta e diz o seguinte: acredito que a formação continuada é fundamental para fazer os educadores ultrapassarem essa visão fragmentada do ensino. Maria Neide diz parabéns. Isabel Maria Pereira volta e diz o seguinte: nos anos iniciais falamos interdisciplinares, multidisciplinares e na educação infantil trabalho com atividades que exploram várias habilidades. Também posso chamar de interdisciplinar agora com os campos de experiência segundo a BNCC? Tem essa questão aí, Josué, se você quiser. A BNCC ela vem justamente fomentando essa formação integral, né? E como eu falei, ela não vem tratar de interdisciplinaridade, mas a orientação que ela faz é uma orientação para a prática interdisciplinar, né? Quando ela fomenta a formação do sujeito integral. Isso ela não aplica apenas ao ensino fundamental, né? A BNCC já orienta os currículos desde a educação infantil. Então, Isabel Maria, sem dúvidas, com certeza a gente pode sim considerar isso.
viu? Que essa orientação que a BNCC faz lá para a educação infantil é uma prática fomentando esse trabalho integral, observando na mesma linha, na mesma perspectiva que a interdisciplinaridade defende. Jailson Torres volta e diz o seguinte: apesar do meu segmento ser educação infantil, consigo trabalhar na interdisciplinaridade e na transversalidade e tenho obtido ótimos resultados. Como você mesmo conhece, o problema é o querer, a interação e a integração da equipe. Olha aí, perfeito. Bem colocado, professor Jailson. Obrigado pela colaboração, viu, Jailson? Um colega de Seramirim, né? Colega professor. E a gente, o que ele traz é bem pertinente, porque transversalidade também é uma busca pela interdisciplinaridade, né? Transversalidade, os temas transversais, eles aparecem lá nos PCNs, né? E ali já foi um ensaio para fortalecer, ou melhor, um acordar, né? Para fortalecer essa prática interdisciplinar. Então, sem dúvidas, lá na educação infantil, como já bem colocou, a prática interdisciplinar de forma transversal, ou a transversalidade, ela é uma ajuda, ela colabora, contribui com a prática interdisciplinar nesse espaço. O jornalista Costa volta e diz: trabalhar temas transversais emitida as séries é fundamental. A criança, o jovem e o adulto enriquecem bastante os seus conhecimentos. O Irã Costa tem um pé muito profundo na educação, né, Irã? Trazendo aí a contribuição. Muito obrigado, jornalista. Um tempo no jornalismo, mas sempre foi apaixonado pela educação. Coisa boa. De uma escola aqui na Industrial, então tem uma grande contribuição. Isabel Maria Pereira diz: obrigada, excelente resposta. Mas são 9h57. Antes de a gente terminar, José, eu sei que você vai ficar aqui, mas eu sei que nessa categoria da questão da interdisciplinaridade na educação básica, e principalmente as suas dificuldades, nas unidades de sentidos, onde resultaram as dificuldades identificadas nessa implementação da interdisciplinaridade nas escolas em que atuam ou já atuaram como docentes, relacionadas à falta de conhecimento. A gente pode destacar a falta de domínio de conteúdo destes professores? Irã, eu não diria domínio de conteúdo, sabe? Eu diria sensibilidade para a prática, né? Porque, como o Beth bem colocou aqui nos comentários, a formação continuada ela é um caminho, mas não adianta a gente participar de uma formação continuada, seja ela de 180, de 40, de 60, de 80, e não praticá-la, né? Então, a formação continuada, sim, é uma perspectiva muito rica no chão da escola, muito rica na prática pedagógica do professor. É preciso que a gente continue fazendo, que continue apostando, continue insistindo, mas é preciso também que nós, enquanto professores, busque a cada dia melhorar a nossa prática lá no chão da escola, né? É preciso que tenha essa sensibilidade, essa humildade e esse querer fazer, né? Então, a interdisciplinar exige mais planejamento, posso dizer isso a você, né? Exige mais planejamento para que verdadeiramente ela aconteça, né? Exige mais tempo, mais estudo. Mas aí, quando você começa a fazer, começa a praticar, você vai observando que o seu trabalho, além de ficar mais facilitado, você vai estar fazendo isso cada vez mais com mais facilidade, né? Então, a prática interdisciplinar, além de humildade, ela exige humildade, sensibilidade para a gente entrar em outras áreas e buscar conhecimentos de áreas que não estão só na nossa, né? Que a gente não tem só, não é só de nossa área de formação, mas ela também exige esse olhar sensível e a busca por um planejamento permanente, diário e que verdadeiramente eu possa estar interessado em fazer. E são 10h em ponto, mas eu tenho ainda mais aqui a contribuir para deixar para você também acrescentar, Josué. Sim. São algumas dicas para pôr a interdisciplinaridade em prática. Diz assim: 1, aposte em um bom planejamento, foi o que você falou. 2, permita que os professores tenham flexibilidade. 3,
Aposte em atividades lúdicas. 4, utilize recursos digitais. E 5, adote materiais didáticos como proposta interdisciplinar. Foi tudo isso que você deixou aqui também, discriminado, né, neste programa de hoje. A gente não poderia jamais deixar estas outras dicas aqui também, complementando todo esse argumento, onde eu já deixo aqui meus parabéns a você, onde nessa semana eu vou deixar aqui gravado e ao vivo, onde você disse que eu possa contribuir. Você viu a magnitude, a expressividade onde a educação, em um simples tema, a gente pode contribuir, deixando gravado, Josué, aqui na página do Facebook da Litoral FM, onde coordenadores pedagógicos, secretários municipais de educação possam assistir essa sua explanação, que foi, mais uma vez, fantástica, deixando aqui um tema da educação, que é a interdisciplinaridade na educação básica. Imagina só, nesse conteúdo de hoje, tivemos aqui uma visão também esclarecida, onde futuramente a gente pode trazer aqui a questão da proposta do do projeto político, né, da escola. Então, projeto pedagógico. Isso, PPP, a gente futuramente traz novamente. Nós temos uma família que é ligada à educação, fui criado ao lado de professores, né? Então eu tenho essa visão, eu sou muito fã da educação e eu observo que a educação é o futuro, o presente e também resgatando o passado. São, Josué, 10h02. Samir volta e diz o seguinte: planejamento, prática e sensibilidade, tripé de sucesso para a educação. Samir volta e diz: manhã muito proveitosa, obrigado, Josué, por relevantes contribuição. Aonde, Josué, nós deixamos aqui os microfones da Litoral FM 87.9, do nosso site, Jornal Litoral, os nossos agradecimentos por tamanha contribuição, por esse profissional e ser humano. Assino embaixo o que o professor Emílio disse, da pessoa, do caráter que você é. Parabéns por sempre contribuir com a educação do nosso município, Seramirim, e agora com o nosso estado, e deixando aí gravado essa visão fantástica sobre a interdisciplinaridade. Deixo aqui os microfones para os seus agradecimentos finais. Obrigado, Irã. Parabéns a você por esse espaço e trazer a educação para essa discussão, tá certo? Eu acho que a educação ela precisa cada vez mais de espaços de discussões saudáveis, né? E de espaços na mídia, nas redes sociais. A gente precisa cada vez mais fortalecer essa discussão e esse protagonismo da educação, né? Porque a educação verdadeiramente é a base para o desenvolvimento de uma sociedade. E agradeço aqui aos amigos que acompanharam, que ficaram até agora, né? Nos acompanhando, as contribuições que trouxeram. Muito obrigado mesmo, fico muito feliz pela audiência que vocês nos deram hoje, né? E dizer que o Questões de Educação é um espaço voltado para a educação, para falar verdadeiramente de práticas pedagógicas, de algumas pesquisas bibliográficas que ao longo da vida a gente vai fazendo, e que também está aberto para os colegas contribuírem, né? Ceder seus textos para que a gente possa também estar publicando lá, para a gente fortalecer cada vez mais esse espaço.